convidada hoje é a doutora Andréa Sarmento. Ela é oftalmologista e doutora em cirurgia oftalmológica pela UFPE. Vai conversar conosco sobre o perigo dos aparelhos eletrônicos nessa época de pandemia. Olá, Andréa, tudo bem? Boa noite, Leão, tudo bem? Nessa época de pandemia, aumentou as pessoas com problemas de visão? Então, a gente tem tido um aumento da demanda no consultório enorme, porque as pessoas têm muita queixa de dor ocular, dor de cabeça relacionada a esse uso excessivo dos eletrônicos que a gente ficou exposto durante o período de pandemia. O uso dessas telas, como é que ele vai funcionar para que prejudique a visibilidade e a visão das pessoas? Então, ele vai prejudicar de duas formas. O olho da gente, primeiro, ele foi projetado para a gente ver de longe. Então, eu começo a forçar muito a minha visão de perto e começo a ter dor periocular, eu começo a ter dor de cabeça frontal, as cefaleias frontais e queixas de olho seco. São olhos vermelhos, lacrimejamento frequente e diminuição da visão. A sensação que a gente tem é que a gente enxerga menos ao olhar para longe. Você acha que quando a pessoa fixa numa tela, pisca menos o olho? Pisca muito menos. E Talvez aí, a falta da lubrificação. exatamente. E aí a lágrima da gente perde a qualidade e a gente passa a ter um olho que enxerga menos. Então, as pessoas, por exemplo, que vão trabalhar em regime de home office, seria indicado usar um colírio, uma coisa para ajudar na lubrificação? Ou às vezes esses usos de colírio também faz com que o olho não produza lágrima naturalmente e fique dependente disso? Não, a gente precisa ter dois cuidados quando a gente usa o eletrônico, né, principalmente nesse esquema de home office, que é a nossa nova realidade. Então, usar as gotas lubrificantes, sim, sempre recomendadas por um oftalmologista, a cada hora ou a cada 2 horas que a gente tem de trabalho intenso nas telas, e fazer pausas, pequenas pausas de 20 segundos a cada 15 minutos que a gente trabalha, ajuda bastante. E são pausas, basta olhar para longe. A gente olha 20 segundos para longe e volta a focar na tela. Isso já dá um descanso, já faz um... Exatamente, já faz o balanço dessa... Exatamente isso. E esse tempo, você recomendaria o que em termos de tempo? Quanto tempo para ficar? 1 hora, 2 horas, 3 horas? A regra é a regra do 20-20. A cada 20 minutos eu paro 20 segundos para olhar 20 pés, que são 6 metros. Então, se eu estou trabalhando aqui numa tela, eu olho na minha frente, olho no colega que está, alguém que está dentro de casa, olho na porta, se eu posso me levantar e vou até a varanda, melhor ainda, né? Mas para quem puder, pelo menos parar e olhar um pouquinho para longe, são 20 segundos só, nem atrapalha o rendimento do trabalho. A desobediência dessa regra, qual é a consequência disso? A gente vai ter o olho seco, que pode se tornar crônico, né? Aquela pessoa que realmente vai ter problema na fabricação dessas lágrimas naturais. A gente vai ter uma acomodação para perto forçada, o que pode aumentar alguns graus de miopia, principalmente nas crianças e adolescentes, né? E a gente vai ter mesmo uma síndrome nova, que daqui a pouco ganha o CID, que é a síndrome do usuário do eletrônico ou do computador, que engloba tudo isso e mais algumas coisas, porque a gente passa a ter a exposição da frequência da luz azul emitida da tela, né? Que também vai trazer consequências para a retina, catarata precoce, uma série de coisas. Essa prevenção que você falou da lei dos 20 e também esse descanso, não existe alguma proteção tipo um óculos, uma coisa que possa diminuir essa exposição ou atenuar? A gente tem algumas novas lentes, umas novas proteções de lente que incluem o bloqueio da luz azul. Na verdade, ela bloqueia apenas para a frequência da luz azul e não é um bloqueio total, né? Ela compromete a, vamos dizer assim, bloquear 80% desses raios emitidos, né, de luz azul. Só que eu não consigo eliminar o problema do não piscar e eu vou continuar com o olho seco. Esse do azul era fácil de eliminar. Não é? É só fazer um aparelho que não emita a luz azul, ou que já bloqueia ele mesmo. Mas os aparelhos, alguns aparelhos, eles bloqueiam, eles possuem, ou pelo menos eles dizem que possuem esse bloqueio, essa alteração de frequência de luz. Só que tem alguns estudos que já nos mostram que mesmo com essa luzinha, esse ON ligado desse bloqueio, a gente vai ter bloqueio apenas de 10 a 15% da emissão das luzes. Então a gente ainda continua exposto a 85%. Né? Lógico que essa exposição com o tempo vai levar a um problema, né? E esse problema ele vai ser, vamos
dizer assim, exposto, e qual seria a hora de você procurar um médico, um oftalmologista no caso, para que trate esse problema? A orientação é que todos que estão expostos a esse excesso de eletrônico faça sua consulta de rotina, gente. A consulta que a gente procura o oftalmologista uma vez por ano, para que a gente possa fazer a prevenção e dar as orientações a cada um de vocês que precisam disso aí para continuar esse trabalho, né, desse novo normal que a pandemia nos trouxe. Quer dizer que é uma nova área que se abre dentro da oftalmologia. Digamos que é um misto de algumas áreas que já existiam, né, mas a prevenção é super importante nesse sentido. Doutor André, para quem está em casa e quer ter um esclarecimento melhor a respeito dessa exposição, ou até de outras coisas dentro da oftalmologia, que a gente sabe que você é mestra, né? Deixe o seu endereço, por favor. Eu atendo na Oftalmo Zona Sul, que fica no Pina, na Antônio de Góes. O telefone de lá é o 2102-0999. Tá? Estou lá todos os dias. Você em casa, não sai daqui. Logo mais voltaremos com o programa Medicina Estética. Agora vamos para o momento Vicofarma com a Georgia Vasconcelos. Olá! Hoje no Momento Vicofarma, o nosso convidado é o Dr. Antônio Dantas. Ele é médico e professor de nutrologia pela UCAM, no Rio de Janeiro. Ele vai conversar conosco sobre o emagrecimento estratégico. Olá, doutor Antônio! Olá, Georgia. Sempre um prazer estar aqui. Uma alegria, viu, lhe receber. Para a gente uma honra, né, poder ouvir um pouquinho da sua experiência, né, no emagrecimento. Doutor Antônio, então conta pra gente o que é esse emagrecimento estratégico. Pois então, Georgia, quando a gente vai pensar em emagrecer, não é só simplesmente parar de comer. A gente tem que entender que à medida que o tempo vai passando, o nosso metabolismo vai ficando mais lento. E vai ser necessário a gente alternar algumas estratégias, seja alimentar, seja de exercício físico, para o nosso organismo não se acostumar, senão você para de perder peso. Perfeito. Então essa alternância, né? A chave é a alternância. A alternância de procedimentos que o doutor vai personalizar de acordo com a necessidade de cada paciente. Exatamente. Perfeito. Doutor Antônio, é verdade que a obesidade pode influenciar nos nossos sentimentos? Isso aí é uma coisa que a medicina recentemente tem descoberto. Então a gente sabe que essa via é de mão dupla. Quando a gente está mais ansioso, quando está mais nervoso, já dá aquela dor de barriga, já dá aquela sensação que as nossas emoções terminam influenciando o nosso intestino. Perfeito. Só que hoje a gente sabe que a saúde intestinal influencia as nossas emoções. Então você ter uma má digestão, você ter constipação, você ter azia, queimação, você ter problemas no trato gastrointestinal, terminam influenciando a formação de alguns neurotransmissores, que inclusive pode aumentar ou diminuir o grau de ansiedade, de alteração do humor. Então é importante cuidar do intestino para melhorar as nossas emoções. Nossa, importante, né? Muito importante saber disso, doutor. Então, muito se fala da importância da conexão intestino e cérebro, né? Explica isso pra gente. Pois então, vamos lá. Se a gente começar a perceber que os nossos neurotransmissores, eles começam a ser formados no nosso intestino, é importante a gente cuidar da saúde intestinal. É importante a gente poder também cuidar das situações relacionadas ao que pode prejudicar as bactérias que estão no nosso intestino. Então, comer muita farinha de trigo, comer um excesso de carboidratos, principalmente esses carboidratos refinados. São produtos inflamatórios, né, doutor? Exatamente. Esses fast foods terminam prejudicando a formação dos neurotransmissores, que vão melhorar esse contexto relacionado ao nosso humor. Ah, perfeito. No caso dos lactobacilos, eles também podem ajudar e a contribuir, né, no tratamento? Aí é onde entra a participação da suplementação, das situações que a gente pode incorporar ao nosso organismo para favorecer com que a gente tenha uma melhor saúde intestinal. Perfeito. Excelente. Então, nessa sua abordagem, né, mais integral, quais são as suas práticas para tratar os pacientes? A primeira coisa de todas, a gente tem que inicialmente pensar em poder ter uma boa percepção em relação ao que a gente quer. A questão emocional é fundamental, então a gente tem que partir para uma situação de estar motivado para mudar o estilo de vida. Depois a gente tem que partir para a nossa qualidade de sono. Então, se você não dorme bem, se você tem um sono muito partido, se você dorme muito tarde, isso também vai prejudicar seus resultados.
para posteriormente a gente começar a pensar tanto nas situações relacionadas à alimentação quanto ao exercício físico. Quando eu vou pensar em alimentação, comida de verdade é a base. Mas a suplementação, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante. Fundamental para poder justamente suprir, né, as necessidades que eventualmente a alimentação não tenha conseguido, né, para o nosso organismo, né? As necessidades individuais de minerais, vitaminas. Então, neste contexto, né, qual a sua opinião sobre a eficácia dos suplementos, como os minerais, vitaminas e os compostos fitoterápicos? Fundamental. A alimentação é a base, mas nem todos os nutrientes estão presentes ali na alimentação. Então, quando a gente consegue individualizar uma prescrição, saber a real necessidade daquela pessoa, a gente vai em cima e consegue favorecer que ela funcione melhor. Certo. Chama atenção aqui para situações como suplementos, como o ômega 3, como a vitamina B, D e também a vitamina B12 e os probióticos. Então, toda essa situação que faz parte, né, de uma indústria farmacêutica que trabalha a favor de uma saúde, vai favorecer, junto de uma alimentação, exercício físico, a gente ter melhor qualidade de vida. Perfeito. Essas formulações, doutor, normalmente elas podem ser manipuladas também, né, e industrializadas em algumas situações. O doutor vai adequar essa necessidade, né, individual. Cada paciente deve usar a sua medicação, né, doutor Antônio? Sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente vai pensar em individualizar, a gente consegue, através das manipulações, saber a real necessidade que você tem naquela dosagem. A eficácia é maior. Porque muita gente fala, né, nesses suplementos multivitamínicos, né, mas a gente sabe que, eventualmente, eles podem conter ativos que não são necessários e outros numa dosagem até inferior, né, a essa dosagem. Não adianta você tomar um polivitamínico de A a Z, que tem um pouco de tudo, mas não tem a real necessidade que você precisa. Individual. Perfeito. Doutor Antônio, então o doutor gostaria de deixar o seu contato para alguém que queira marcar uma consulta, né? Muito obrigada pela sua participação conosco. Que é isso, muito bom estar por aqui, sempre compartilhar conceitos de saúde e felicidade. A gente tem o nosso Instagram, que é o Dr. Antônio Dantas, e também através do WhatsApp 819-8103-4520, você pode ter mais informações sobre consultas. Muito obrigada, doutor Antônio, mais uma vez. E você, se quiser mais informações sobre saúde, siga o nosso perfil no Instagram, @vicofarmarecife. E aguardo você no próximo sábado. Até lá! Boa noite, nós hoje vamos falar sobre bichectomia, que é um procedimento bastante usado hoje na cirurgia estética e principalmente na cirurgia de contorno facial, nas harmonizações e na reestruturação dos equilíbrios faciais. A cirurgia da bichectomia consiste na retirada de uma bola de gordura que nós temos aqui nessa região entre o malar e a mandíbula e que ela se estende até a região temporal. É uma bola de gordura bastante grande que, às vezes, ela dá o aspecto do rosto arredondado. Essa bola, ela tem a finalidade de deslizar o bucinador com o macete e a função dela, ela é apenas feita para amamentação, ou seja, depois que a gente deixa de amamentar, essa bola que facilita o deslizamento desses dois músculos, ela passa a ser sem nenhuma função. Então, nos idos do começo do século XIX, um cientista anatomista francês, François Bichat, ele descobriu essa bola e isso foi retirado algumas coisas e durante muito tempo ela ficou esquecida. E agora, ultimamente, foi bastante evidenciada, porque artistas de televisões, artistas de cinema, certo? Tudo usando esse procedimento para que possa fazer um contorno mais anguloso no rosto, tanto projetando o malar como a linha da mandíbula. Certo? É uma cirurgia bastante simples, que é feita por via intraoral, se faz uma pequena incisão lá na última parte do terceiro molar e por essa incisão se retira essa bola de Bichat, ou uma parte ou toda, dependendo da indicação que tem o caso. Essa cirurgia tem sido bastante invadida na cirurgia plástica por outras especialidades, mas ainda o domínio dela é feito por nós, pois a anatomia é muito mais dominada pelo cirurgião que estuda durante 3 anos, faz residência, anatomia, etc., tudo em cima disso, e nós temos um domínio muito maior em cima da bichectomia. Temos que ter cuidado também, porque uma indicação que não seja bastante concisa, ela pode depois fazer que haja uma certa atrofia no rosto, principalmente
quando essa pessoa tiver mais envelhecida, porque há uma certa absorção da gordura da face e se essa absorção for bastante intensa, vai fazer com que a paciente fique com o rosto muito murcho, secando muito, ou então se a retirada que foi feita da bichectomia foi excessiva. A gente tem um limite e tem um planejamento pré-cirúrgico para que essa bichectomia seja exitosa. Nós vamos mostrar agora uma bichectomia executada numa convidada do programa e onde é feito toda essa cirurgia e se nota a simplicidade dela. Oi, Daniela, tudo bom? Como vai? Tudo direitinho? Tudo bem. Tudo bom, né? Tudo bem, doutor. E aí, o que é que você quer? Então, doutor, eu tenho ouvido falar muito na cirurgia, eu acho que chama bichectomia. É, bichectomia. Né? E eu queria saber se eu tenho indicação, porque me incomoda muito, meu rosto muito arredondado. Então eu vim aqui mais para você analisar isso. Certo. Puxa assim o cabelo bem pra trás. Porque acho que dá um bom resultado. Então essa sobra de isso é uma gordurazinha que a gente tem dentro, entre o masseter e o bucinador. Essa gordura, a única finalidade que ela tem é de servir como um amortecedor. Quando a criança está aumentando, aí ela funciona para entre um músculo e outro. Mas depois de passar dessa fase não tem mais função nenhuma, entendeu? Isso é uma cirurgia simples que a gente pode fazer até aqui, ambulatorialmente, no consultório. É quanto tempo mais ou menos, doutor, de E cirurgia demora em torno de uns 10, 15 minutos, entendeu? É feito com anestesia local e na maioria das vezes não precisa nem fazer sutura. É indolor, então, né? Não, indolor não é não, porque depois da Depois, anestesia local, Uhum. tipo como se fosse uma anestesia para dentro, entendeu? Mas é simples de ser executado, na mão de quem sabe, obviamente. Tá ok? Tá certo. Então vamos fazer, vou pedir uns examezinhos aqui, que você vai fazer ele, quando tiver, no dia você já vem aqui, a gente já vai fazer a sua cirurgia, ok? Combinado. Tranquilo. Muito obrigada. Por nada. Não, não dói não, entendeu? Mas se você quiser tomar uma neosaldina, você toma, viu? Antibiótico não, né? Precisa não. Já tá um pouquinho contaminada. Já tá mais murcho, agora depois vai inchar, vai ficar mais inchado do que o que tava. E aí, viram como é a bichectomia? É uma cirurgia rápida, é uma cirurgia simples e que bem executada, a gente tem um resultado excelente. Você tem rapidamente um contorno facial definido, sem cicatrizes externas nenhuma. Agora tem que ser bem indicado e se você em casa deseja fazer essa cirurgia, procure um cirurgião plástico, que é quem domina mais essa área, e vai ver que terá também esse mesmo resultado. O nosso convidado de hoje é especialista em medicina chinesa e com formação em São Paulo com o Dr. Ioki Suka. É o Dr. Sérgio França que está hoje aqui conosco. Além disso, ele é pesquisador de um método de medicina natural chamado Libertação Total e que vai conversar conosco aqui a respeito disso. É um método que alia a medicina milenar chinesa com medicinas orientais para libertar os pacientes de todas as enfermidades. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, doutor Leão? Prazer conhecê-lo pessoalmente. Prazer é meu tê-lo aqui e agradecer a você pela sua participação aqui conosco. É possível envelhecer sem ficar velho? Com certeza, doutor. Inclusive, o senhor está falando com um pai de 3 filhos e vovô de 2 netos.
Eu ando de skate, patins, bicicleta, eu faço tudo que qualquer jovem faz. Quais são os exames que são feitos na medicina chinesa ou natural que diferem da nossa medicina habitual? Nós, doutor Leão, é muito simples nossos exames, mas com eficiência incrível. Nós vamos observar com a lupa o olho do paciente, examinar as marcas que ele tem na sua íris e vamos também tirar uma foto, ampliando essa foto e vendo mais profundamente todo o nível de estresse que esse paciente está vivendo no momento, ansiedade, depressão, insônia, nervosismos, se ele usa muito micro-ondas, se ele consome muito sal refinado. A gente consegue ver as marcas na íris que nos mostra um diagnóstico desse paciente. Tudo através do olho, na íris, através da íris, doutor. Então, você passa o remédio para o paciente também, algum colírio só para resolver essa situação toda, não? Na verdade é o seguinte, doutor, o exame da íris é apenas um exame, né? Para eu enxergar como está a coluna do meu paciente, eu preciso fazer um exame da orelha. Cada problema que o meu paciente tem na coluna, ele tem uma marca na sua orelha. Então, quando nós observamos a orelha, a gente vai ver diversos problemas de saúde dele relacionados à coluna. E tem outros tipos de exame também relacionados à coluna, mas também temos o exame da língua, que existem marcas na língua que vai mostrar o funcionamento do rim, do fígado, do pulmão, vesícula, etc. Mas além desses 3 exames especiais, eu gosto muito do exame o teste do toque no nervo. Então eu vou pegar na mão do meu paciente, no antebraço, no braço, na cervical, e aonde ele sente mais dor é onde ele tem mais inflamação. E aí eu começo a diagnosticar todos os seus problemas. E os pacientes que sofrem com dor já saem sem dor logo na primeira sessão, com essa palpação no nervo? Boa pergunta, doutor. Nós temos um diagnóstico tão preciso com esses exames que eu acabei de lhe revelar, que nós já vamos identificar onde está o problema do paciente. Agora, parece simples a gente falando, mas uma consulta minha vai durar em média de 2 horas. Consulta mais exames. Após a consulta e os exames, eu identifiquei onde estão as inflamações e os problemas de saúde do meu paciente e eu começo o tratamento com o método que eu desenvolvi chamado libertação total. Libertação do estresse, da depressão, da ansiedade, do nervosismo, das dores em geral. A famosa dor do nervo ciático, tão temida pelas pessoas, a partir da primeira sessão, doutor, meu paciente já sai ou no mínimo 50% melhor da dor, se for jovem, já sai sem dor nenhuma. Totalmente curado. Totalmente livre da dor. E o tratamento, quais são as medicações que você usa dentro desse seu sistema? Dentro desse sistema, doutor, nós vamos usar, por exemplo, como anti-inflamatório, um dos melhores antibióticos hoje que existe na natureza, existem vários, mas um dos melhores é o açafrão da terra, a curcuma, a caule, que na verdade é o mesmo tempero. Depois vem o alho e vem tantas outras formas naturais de desinflamar o corpo do paciente. Nesse método também é importante a mudança de hábito alimentar? Com certeza, doutor. A mudança do hábito alimentar, para falar do clássico, que é dor na coluna, que quase todo mundo tem, depois que eu trato um paciente com dor na coluna, eu vou pedir para ele, por gentileza, evite comer camarão, lagosta, siri, caranguejo, porque esses alimentos vão voltar a inflamar o nervo que eu acabei de desinflamar. Mas o refrigerante, por exemplo, os sucos enlatados, os embutidos, todos eles causam não só inflamação no corpo, mas também ele causa uma intoxicação metabólica, fazendo com que esse paciente desenvolva diversas ou praticamente todo tipo de doença. Para diabetes, você tem algum tratamento assim especial? Temos sim, doutor. Para o diabético, nós vamos mudar a alimentação dele, né? Que todo tratamento para diabetes tem que melhorar um pouco a alimentação. Então, nesse tratamento para o diabético, a gente precisa ensinar para ele o seguinte: quem colocou a batata foi a natureza, né? Foi produzido na natureza. Então põe na tua mesa, coma a batata, coma o inhame. Mas quem botou o pão na tua mesa não foi a natureza, foi a padaria. No caso, o glúten, né? Não só o glúten, doutor. Na verdade, o glúten, o sódio, o açúcar... Por incrível que pareça, doutor, o pão doce tem sal e o pão francês tem açúcar. Por que a medicina natural é tão importante e o paciente aprende a respirar melhor? Porque a respiração, doutor, tem alguns trabalhos científicos, que inclusive o doutor Laí Ribeiro, que é um médico cientista, ele já fez diversos
trabalho, né, sobre isso, e ele explica o seguinte, que quando você faz uma respiração profunda, você melhora, você muda a sua arritmia cardíaca. Então, a gente tem um costume de dizer, para perguntar para o paciente, quanto tempo faz que você fez uma respiração profunda? E o paciente vai dizer, doutor, eu não tenho esse costume. Então, nós vamos ensinar o nosso paciente a respirar corretamente pelo diafragma, onde ele vai respirar pelo nariz e expirar pela boca. Tudo. E nós vamos fazer uma desintoxicação em todo o sistema do nosso paciente. Por exemplo, eu não tenho como libertar um paciente de uma dor de coluna, do nervo ciático, de uma fibromialgia, se ele não aprender a respirar e fizer a respiração junto com o tratamento. Fica quase impossível resolver. Me deixa aí o seu contato para nosso telespectador que quiser lhe procurar, onde é que vai lhe encontrar. Nós ficamos localizados na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, no Clinical Center Carla Patrícia, no consultório 34, na sobreloja. Agradecemos a sua participação, Dr. Sérgio França, e você continue conosco. Voltamos após o intervalo. Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia da mama, principalmente a mastopexia. A mama, por motivos gestacionais, a mulher normalmente tem um aumento do volume da mama, porque ela vai aleitar, e depois esse aumento é reduzido quando termina a amamentação. O que é que vai acontecer? O volume que foi ganho pela mama, ele vai ser diminuído, e consequentemente vai haver uma queda nesse volume. Então, há um desequilíbrio, a paciente fica, depois de ter filho e tudo, já pelos problemas que acontecem da gestação, já fica um pouco triste e entra em desespero, querendo se reorganizar como era antes. Então, a gente tem dentro da cirurgia plástica a mastopexia. Mastopexia quer dizer que é a suspensão da mama. Essa suspensão da mama é feita através de retirada de peles e uma reorganização desse tecido glandular da mama que foi, vamos dizer assim, deformado pelas gestações ou às vezes mesmo pelo tempo ou por um processo de emagrecimento, de engorda que possa acontecer várias vezes na paciente, o chamado efeito sanfona. Então, no fim, a consequência disso é uma pitose, que é uma queda da mama, e o cirurgião plástico tem que atuar para que haja essa suspensão. Então é feita a suspensão para melhorar, às vezes, o tamanho de areola, que fica escurecida, a gente puxa, diminui, reorganiza tudo isso. E essa reestruturação da mama é feita com a glândula da paciente, ou às vezes também pode ser usado o silicone. Aí vai depender do volume da mama e às vezes até mesmo do gosto da paciente. A reestruturação da mama apenas com a glândula, ela fornece um resultado muito bonito de imediato, mas devido aos processos cirúrgicos que acontecem, uma certa reabsorção desse volume, às vezes 4, 5, 6 meses depois, ela perde um pouco de volume e dá uma queda. Já com o uso do silicone, esse volume ele se mantém indeterminadamente. Então, no Brasil, é uma das cirurgias que se realiza mais, é a mastopexia, e é conhecido o país internacionalmente pela técnica de Dr. Yves Pitangui, que são as mamas em cicatriz em T, onde há uma pinça que faz o levantamento, outra diminuição da areola e a ressecção desse tecido que fica na parte inferior. Essa cicatriz que a mama recebe, ela é diretamente proporcional ao tamanho da ressecção. Ou seja, se uma mama pequena e a gente vai fazer essa suspensão, vamos ter uma cicatriz pequena. Se a mama é grande, aí já vai ter uma cicatriz muito mais alargada. Existem vários tipos de técnicas e geralmente todas elas terminando com essa técnica em T. Nós cirurgiões tentamos equilibrar o maior parte possível do tamanho dessa cicatriz para que ela fique menor, porque se ela vamos dizer assim, a marca que fica no final da cirurgia.